Eu quero falar sobre um tema, mas eu gostaria de primeiro... Quem é que está ali? I have something to say, but first, who's there? É verdade, hein? Who's it? Já habla espanhol? Não, você fala ainda português, né? You still speak Portuguese? E aí, querida, tudo bem? How's Ô, Rose, eu everything? não tinha visto você aí, viu? Daí atrás de todo mundo. I Bem-vinda. viu? haven't seen you, Rose. Welcome. Irmãos, eu gostaria de falar sobre discipulado, I'd like to speak about discipleship, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução. but I'd like to make a small introduction first. Olha quem está ali. Another one there. Zé Maria. E você não falou nada. Zé até agora. Maria, and haven't said anything, huh? Tá quietinho. Quiet there. Pode, velho. Oh, come. Fala alguma coisa. You gotta say something. Eu vou falar, não dá pra você falar aí também. Whatever we're gonna say, you can say. Bem-vindos. Welcome. Pronto, agora eu vou começar. So let's get started now for you. Eu estou querendo falar um pouco sobre discipulado, I'd like to speak a little bit about discipleship, mas antes eu gostaria de fazer uma introduçãozinha but I'd like to make this small com introduction algo muito bom que eu recebi do Josh McDowell. with something very good that I received from Josh McDowell. McDowell. I don't know his name. Ok. McDowell. Então, esse irmão foi ele que escreveu uns livros joia que fala a diferença que o pai His faz. brother wrote some nice books like The Difference That a Father Makes, Ele escreveu um livro and also apologético, né, wrote an apologetic na book, defesa da fé, Defending the Faith, que é um resumo de um outro which is a maior, summary of a larger book. mas esse que ele escreveu é mais que o carpinteiro. This one is like a carpenter is born. Alguém já leu esse livro aqui? Mais do que um carpinteiro? Oh, more than a carpenter. More than a carpenter. Alguém já escreveu esse livro? Alguém já leu esse Have livro? you read that book? Alguém já leu? Esse livro foi importante na conversão de muita gente, né? This book was important in the conversion of many people. E ele foi basicamente em três direções, esse Josh McDowell, depois que ele se converteu. And this guy, Josh McDowell, he basically went in three different directions. Ele continuou falando sobre a defesa da fé He cristã. kept on speaking about the defense of the faith. Ele foi para a área de família Then he went to the family subjects, e ele foi para uma área and also went to another que é area, uma área que fala sobre pornografia. which is an area that speaks about pornography. E ele fala muito bem sobre a ressurreição de Jesus. And he speaks very well about the resurrection of Jesus. E eu sempre tive vontade de conhecê-lo. And I always wanted to meet him. E eu acabei indo aí, eu achei de repente, avisei para algumas pessoas. I found him and I told somebody, some people about it. E eu fiquei feliz, porque eu passei 3 dias lá. And I went and spent 3 days there. E ele trouxe algumas coisas importantes. And he spoke about some important things. Eu vou fazer um resumozinho aqui. I'm just going to do this small Sobre um dos summary pontos que ele about trouxe. one of the points that he brought. O que mais na verdade assusta com o Josh McDowell The most scary thing about him é que ele traz muita estatística. is that he brings a lot of statistics. Muita A estatística. lot of statistics. Eu falei logo com Ben. I was talking to Ben about it. Ele vai gostar muito do Josh McDowell. Tá? He's probably going to like Josh McDowell. É difícil rebater o cara com tanta estatística. It's hard to contest him with so many statistics. Mas ele trouxe uma coisa chamada, ele falou sobre a verdade. But he brought something speaking about truth. Como é um resumo, que vocês podem ver melhor. Since this is a summary, you can search later. Ele tem uma mensagem chamada As Três Tempestades. He has a message Não, called perdão. study Perdão, The Perfect Storm, called The Perfect Storm, que é a junção de 3 tempestades, which is the junction of 3 storms. que aconteceu aqui em Boston, né? It Aqui em happened Cape here Cod, in Boston, Cape em Cod, Gloucester. Gloucester. É.
É isso mesmo, lost. That's right, gone. Então, vieram tempestades de vários lugares So storms came from different e places juntaram and e got fizeram uma together grande tempestade. and made a huge storm. E ele fala que nós estamos vivendo um momento de 3 tempestades. And he says that we're living in a moment of 3 storms. A primeira The first one tempestade é is o próprio conceito de verdade. the concept of truth. O que é a verdade? What is truth? Então, So ele explica he explains it o seguinte, que like durante todo o tempo da história, during all the history, nós throughout history, tivemos uma forma de pensamento, uma base de we pensamento had a basis for our thoughts sobre o que é a verdade. in regards to truth. É que havia um Deus que criou o homem, So there was a God that created man, e esse homem, and that man, desse Deus que criou o homem, and from that God who created that você man, imagina um Deus grande so imagine a big e você God imagina um homem pequeno, and a small man criado. created. E desse Deus And from that God emana a verdade flows truth sobre o que para a medicina, filosofia, over medicine, philosophy, em todas as áreas da vida do ser in humano. every single area of a human being life. Era fundamentado na verdade que vinha de um Criador. Everything was founded in that truth that would come from a creator. Depois disso vieram várias revoluções, mas ele salientou 4. After that, several evolutions came, but he highlighted 4. A primeira seria a Renascença, The first one was the Renaissance, renascentismo, né? É onde eles colocavam o homem, where man, que dizia assim, nós não precisamos de Deus. they would say, we don't need God. Veja como o homem é See grande. how man is big. E aí nós tivemos lá as esculturas, And then né? we had all those Nós vamos na sculptures. história, vamos vendo tantas esculturas feitas do homem mesmo. And you see the sculptures made out of man, Aí depois veio uma outra not about revolução que é do iluminismo, man. And then we had the, how you say Illuminism? Enlightenment. que na verdade chama a atenção. Veja como o homem pensa, como ele tem a capacidade de Which pensar. highlights the ability of man to think. Veja a lógica do homem. Look at his logic. Depois veio outra revolução, And then another one came, e essa revolução foi a Revolução Industrial, and that was the Industrial Revolution. aonde nessa revolução, Where in that revolution, implícito nela tinha assim, veja como o homem é criador. in it was like, see how man can create things. Veja como o homem é grande, criador. See how man is great. E depois disso, And after that, veio uma que conseguiu resolver um problema que todas as outras tinham sobre Deus. came one that solved all the problems that the others had about God. Ninguém conseguia, todo mundo tentava tirar Deus de cena, Before, everyone was trying to take God away from the scene. mas a pergunta era, e como é que responde a questão sobre quem criou o homem? But the question was, how do you answer the question, who created man? E veio a evolução, So then this revolution a came. teoria da evolução, darwinismo. The evolution, the theory of evolution. Então você tira Deus como And then criador. you take a God out of the picture as a creator. E todas essas revoluções, So all of those revolutions, elas foram destruindo com... they eles destroyed. foram criando movimentos que era assim, que se criou, né, que foi o pós-judaísmo, They created movements like the post-Judaism. ou seja, você está tentando tirar da sociedade aquilo que o judaísmo falava sobre o que era verdade. So you try to take away from society what Judaism would say was truth. Depois veio o anticristianismo, Then the anti-Christian, anti-Christianity. e depois foi criado uma palavra nova que já está no dicionário, And then they created a new word that's in the dictionary, que é pós-verdade. which is post-truth. Então nós vivemos um momento da pós-verdade. So we live in a time in the times of post-truth. Ou seja, a verdade ela deixou de ser That algo is- objetivo Truth is not an objective thing e que anymore nos julga, that judges,
porque a verdade é a verdade. because truth is truth. Então, se eu faço alguma coisa que não está baseada na So verdade, if está I do errado. something that's not based on truth is wrong. It is wrong. Ela deixou de ser algo que as pessoas perseguem. So it's not something that people pursue anymore. É algo que as pessoas, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. For instance, you know the truth and the truth will set you free. Então você vai atrás So then you go de after conhecer mais da verdade. to know more of the truth. E quando você vai conhecendo a And verdade, as you know it, que está fora, that's outside, out there, e que é algo que existe independente de And qualquer that- ser. it exists independently. Aí, isso aí foi mudado, né? So that was changed. A pós-verdade, ela diz assim, So post-truth is like, é assim, a minha verdade. it's my truth. Tem uma coisa só And que o Levi falou aqui, que quando ele falou eu falei, there was something that when Levi was speaking, that he said something that I was like, oops, que é assim, that is a minha própria, my own meu próprio conceito de amigo. definition of friend. Esse aí é a única coisa que eu mudaria ali. E That's- o outro irmão veio lá e calçou logo ele ali direitinho para poder fazer But o negócio mais that's the bíblico. only thing that would change. But the other brother came and supported him, and Porque os jovens hoje eles funcionam com um conceito but de you, verdade they work with this concept of truth, que não é uma coisa fora, which is not something outside, mas é uma coisa pessoal. but it's something personal. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para What você. is truth to me may not be truth to you. Aquilo que é verdade, tipo assim, hoje você encontra muita gente que diz assim, Today you find people like, oh, que bom que você acredita nisso. oh, that's nice that you believe in Que that. bom que isso funciona na sua Oh, vida. that's nice that works for you. Mas eu não acredito assim. But I don't believe it that way. Eu acredito My beliefs de outra forma. are different, Mas eu respeito but I você. respect yours. E daí vem a coisa chamada tolerância. And that's called tolerance. Né? A minha verdade não bate com a sua verdade. My truth does match your truth, Mas os dois são verdade. but it's okay, they're all truth. Então aí as pessoas começam a desenvolver So people begin to develop vários deuses. several gods, Cumprimento, né? São 7 bilhões de deuses se pensar assim. like 7 billion gods, Porque cada um tem a sua because verdade. everyone has their own. Ou seja, não há verdade. So in other words, there's no truth. A verdade é aquilo que eu acho que é verdade e que Truth funciona na minha is what vida. I think is truth and works for me. Eu estou quase transformando essa introdução na palavra, né? I'm almost making an introduction in the Mas não in the teria message. problema não, porque isso aí é muito importante. But it's not a problem because this is very important. Porque tem coisas que passam e a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Because some things happen and we don't know what's going on. E eu vou passar aqui uma estatísticazinha dele. I'm just gonna read an statistic. Número de jovens cristãos que não acreditavam numa verdade objetiva Number e of sim subjetiva. number of young Christian youth. Let me go back here. Number of young Christians that didn't believe in a objective truth, Ou uma but verdade absoluta. instead in a personal and subjective truth. Absolute truth, right? É absolute truth ou universal truth. A verdade absoluta, a verdade universal, né? A verdade universal absoluta é o que eu estava tentando explicar, que é algo objetivo, que é o seguinte: é uma verdade que é uma verdade em todo lugar, em todo tempo, para todas as pessoas. The absolute truth, what I was trying to explain is the truth is the same everywhere. Quando Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida, When Jesus said, I am the way, the truth, and the life,
ele estava falando uma verdade que era para todos os tempos, em todos os lugares, He was para todas talking as about pessoas. truth that was good for all times, for all people, everywhere. Ele não estava falando somente para os judeus, Not only for the Jews. ele não estava falando só para quem quisesse sentir que Or aquilo era not for verdade. the ones that were willing to feel it or follow. Então, irmãos, aqui diz assim, os jovens cristãos So it says, young Christians que já não acreditavam that didn't believe na verdade absoluta. in this absolute truth. Em 91, In 1991, 52% já não acreditavam 52% already didn't believe it. dentro da igreja. This is inside the church. Em 94, 62%. In 1995, 62%. Em 99, 1999, 78%. 78%. Quando eu vou falando aqui, eu quero que vocês vão examinando vocês. As I speak here, I want you to Porque examine talvez yourself. muitas das bases de tomada de decisão na sua vida está errada. Because maybe many of the bases that you have for making decisions in your life Na are wrong. última década foi para 91%. In the last decade was 91%. E fizeram outra estatística ao reverso, né? And they did a reverse statistic. Perguntaram quem crê numa verdade absoluta. They asked who believe in the absolute truth. Só 4% In dos one cristãos absolute truth. So 4% eles acreditam nisso, que existe uma verdade absoluta. believe- Dos incrédulos, 4% dos incrédulos acreditam nisso. 4% of the unbelievers believe in one absolute truth. E 9% só, And 90% only dentro dos cristãos, of Christians, eles criam que they, existe uma verdade they absoluta. believe that there's one absolute truth. Vou dar um exemplo. For example, Quando você pega um livro, uma Bíblia, when you você pega um book versículo da Bíblia, or a Bible or a Jesus verse of falou the algo, Bible, e você pergunta assim, and you ask, o que você entendeu what did you get from this, do que Jesus está falando aqui? of what Jesus is saying? Né? O que Jesus queria dizer aqui? What did Jesus meant? Essa é a pergunta normalmente que os mais velhos vão fazer. That's the question that the older people will make. O jovem So the youth, e até mesmo o discipulador mais jovem, even a younger discipler, pode ser que ele não pergunte assim. he may not ask that way. Ele vai perguntar assim, He's going to ask like this. é assim, o que é que esse versículo What fala the- para você? What does this verse, O que tells significa you- ele para você? what does it mean to you? E aí ele pode ter diferentes respostas sobre aquele versículo. Then he will have different answers Então tudo bem, and everything will be fine. todos estão certos. You're all right. Todas as interpretações estão boas. All the interpretations are fine. Porque o que interessa é a verdade que o versículo diz para mim. Como é que eu vejo? Não importa o que Jesus What falou. matters is what the truth matters. My truth tells me, not what Jesus is telling. Não é a importância daquilo que Jesus queria passar. It's not the importance of the things that Jesus wanted to get through. Mas era aquilo que eu entendi, aquilo é a minha What perspectiva, I o meu understood. filtro que eu botei sobre aquilo que It's Jesus my falou. filter that I have about that. Essa conversa vai mais longe. This conversation can go a long way. Diz assim, 80% dos jovens, He also says that 80% of the youth, eles pensam they think que uma coisa é verdade that one thing is truth se dá certo. if it works, if it's right. Então, se você tem um pai que é hipócrita e é pastor, por exemplo, If you have a hypocrite father and he happens to be a pastor, o jovem vai olhar para aquele pai the youth will look at that father e vai dizer assim, and will say, não funciona. that doesn't work. Aquilo que ele fala não funciona. What he says doesn't work. Logo, não é verdade. Therefore, it is Mas- not truth. O mais velho vai dizer, An older person will say, não dá certo it doesn't work porque ele não está seguindo a verdade. because he's not following the truth. E o jovem fala, não é verdade, And porque não dá certo. a youth will say,
it's not truth because it's not working. Se eu... deu para entender esse trocadilho aí? Did you get it? Ou seja, o jovem ele é capaz de botar toda a verdade que o pai falou The younger person is able to place all the truth Fora. that the father said and get it and put it away porque ele não viu funcionar na vida do pai. because he didn't see it working in the life of his father. Nós iríamos dizer, We would say, aquele homem não está seguindo as palavras verdadeiras que ele falou. Por isso que that está funcionando na vida man dele. is not following the truthful words that he said. That's why it's not working in his life. E aí a pergunta era assim, o que é verdade, né? And at the end, the question is, what is truth? Estou falando definição. So I'm saying E definition. nessa hora eu não estou buscando uma definição assim, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é a verdade, I'm not Jesus saying é a I'm not saying verdade, like, oh, the Bible is the truth, or Jesus is a the truth. verdade é uma pessoa. Oh, truth is a person. É a definição mesmo, que é verdade. It's just a definition of what is truth. A verdade, irmão, Truth is, brother. a verdade ele botou lá assim, That's the way he wrote it. porque você vai ver uma definição de verdade, né? Because you see a definition of truth, É que é aquilo que é fiel which ao original. it's that is faithful to the original, É aquilo, e fiel é aquilo que é igual. and faithful Alguma coisa. is what is equal to something else. Então é aquilo que é igual ao original. In other words, is that is equal to the original. Então você tem, eu digo assim, aqui tem um galão de água. E So I say ele here- discorda de mim. Here there's a gallon of water, and he just disagreed, E nós estamos nessa disputa. and we're debating this. Tem lá na França um lugar And in France, there's a que place detém todos os padrões de medidas que você pode imaginar. that retains all the standards of measurements that you can possibly imagine. Então nós dois vamos lá, So we both go there trazemos o vaso de água and bring this container with water, e lá nós entregamos para eles and we give it to them, e ele compara com o padrão que tem. and they compare with the standards they Se have. bate com aquilo, If it matches that, aquilo é verdade. that is truth. Se não bate, If it doesn't match it, não é verdade. it's not true. Ou eu vou estar certo, Either I will be right ou ele vai estar or certo. he will be right. Então aqui nós vemos o seguinte, nós precisamos entender So here we see it that we need to understand e this recuperar isso, and restore de this. que existe a verdade absoluta. The fact that there is an absolute Por truth. essa definição a gente entende quando Jesus falou, eu sou a verdade, But based on this definition, we understand that when Jesus said, I am the truth, ele estava dizendo he was saying, que eu sou I am igual ao original, equal to the original, que é Deus. which is God. E ele disse que ele era Deus ali. And he said that he was God right there. E em outras passagens ele fala assim, And você, quem me vê a mim, vê ao other passages he said, whoever sees me sees who? creia em mim e creia no Believe in me and believe in. Pai. Então, So this esse conceito, esse entendimento, concept, this understanding ele é importante para nossas vidas. is important for our lives. Para recuperar aqui entre nós. To recover amongst us. Amém, irmão? Porque tem verdade. Because there is a truth. E Jesus falou coisas And Jesus said things que precisam ser entendido. that need to be E understood. você, quando for falar daqui, When it is spoken here, você não pode ir para casa. you cannot go Você não home pode pegar seus amiguinhos and take your friends e bater um papinho com eles and chat with them. e dizer, And say, eu não penso assim não. I don't think like that. Eu não concordo muito com o que Paulo falou não. I don't agree with what Paulus was saying. Existe a verdade absoluta. There is an absolute truth. A pergunta, você pode até discordar do que eu falei. You can- O que eu falei pode não ser a verdade. You can disagree, Mas você vai ter que vir para mim, nós vamos ter que conversar. Porque Vamos. se você tiver razão, but
And you have to come to me and we have to talk, because if you are right, Eu vou ter que voltar aqui I will have to come back e here dizer assim, irmãos, and say, aquilo que eu falei não é assim. brethren, that thing that I said before, that's not right. Vocês entenderam? Do you understand? Nós não podemos conviver no meio da We igreja cannot live in the midst of the church com pessoas falando, para mim, a verdade é outra coisa. with people saying, oh, to me, truth is something else. Nós temos graus de revelação, We have degrees of understanding, revelation, mas eu estou falando do entendimento da palavra simples de Jesus. but I'm saying about the simple words of Jesus. Nós podemos ver isso na história da igreja, We can see this in the de history of the 1400 para church cá. from 1400. Nós temos, eu acho que Forward. 30 mil ou 40 mil denominações hoje, Today we have like 40,000 denominations que expressa esse problema diretamente com a verdade. that express this problem directly in regards to Eu me truth. lembro Marcos falando sobre que ele viu Jorge Mitian I remember Marcus talking about conversando com um pastor. another pastor talking, Eu estou two falando pastors de talking. 3 anos atrás. This was like 3 years ago. 33. Oh, 33 years ago. Imagine, hein? Imagine. Atingiu primeiro os pastores. It hit the pastors first. Os pastores eram mais adolescentes na cabeça, eu acho. They were like teenagers in their Ele head. fala I think. assim, ó, ele virou para Jorge Mitian e falou assim, o que é que você entende desse texto? This guy came to Jorge Mitian. Jorge Imitian E perguntou, and asked, "What do you understand of this text?" E disse assim, o texto diz mais ou menos assim, né? Aquele que se separar de sua mulher e casar com outra comete adultério, e ela também se casar com outro comete adultério. Whoever divorces his wife commits adultery, and whoever marries her commits adultery. Aí ele perguntou, o que você entende desse texto? And the guy asked, "What do you understand of this verse?" Aí Jorge, ele falou assim, eu entendo isso, ó, se o cara aqui... This is what I understand. He Se said, você separar de sua mulher e casar com outra comete adultério, e se ela casar com outro comete adultério. "If you divorce your wife and marry another woman, you commit adultery, and if anyone who marries her commit adultery." Aí ele falou, não pastor, você não entendeu. He said, "No, Eu no, quero Pastor, saber a no, you sua don't understand. interpretação." I wanted to know your interpretation of this text." Aí ele, tá bom. Oh, okay, no. Aí Okay. ele leu, He read it again. qualquer que se divorciar de sua mulher e casar com outro comete adultério, e a mulher que se separar dele comete adultério. Casar If com outro, you divorce your wife and marries another woman, you commit adultery, and if whoever marries that woman commits adultery. Aí o pastor, você não está me entendendo. And the guy again said, "Pastor, you're not understanding me. Você não está me entendendo, You're pastor. not understanding Eu me. estou falando o que o Senhor interpreta I nesse want to versículo. know your interpretation of Será this que é o verse. espanhol? Será que... Maybe it's the Spanish." Aí Jorge, rapaz, tá bom, The agora... guy Jorge said, "Oh, okay, I Então got agora eu it. vou dizer Yeah. o que eu Now interpreto. I'm gonna say my own interpretation of Que eu entendo this. desse versículo. What I understand of this verse." Aquele que Whoever é separado da mulher. e casar Separates com from outro, his comete wife and marries adultério. another woman, E commits adultery, e a mulher separar comete adultério. and the woman divorces, commits adultery. Demorou um pouquinho, mas o pastor entendeu. It took a little bit, but the pastor Mas understood. eu estou falando de 33 anos atrás. Né? But I'm talking about 33 years ago. Então, nós estamos vivendo um momento So now we're living a moment e uma das coisas que nós precisamos recuperar that one of the things that we need to recover é exatamente essa base, que é a base sobre a verdade. exactly this, the base of what is truth. O que tem, irmãos, o que nós temos de precioso What we have as precious é que nós seguimos a verdade. is that we have the truth, E a verdade é Jesus. and the truth is Jesus. E se esse câncer And if this cancer não for extirpado, is not taken out, a cara da igreja the em 30 anos é outra. face of the church 30 years from now will be different, Porque nós perdemos o conceito de verdade. because we have lost the concept of what is truth. E perdendo esse conceito, And losing this concept, o que Jesus falou, what Jesus said, o que os apóstolos falaram, what the apostles said, não importa. it won't matter.
E aí nós estamos perdidos. and then we're lost. Eu queria parar um pouquinho aqui agora, I'd like to stop right now pedir ao Espírito Santo and ask the Holy Spirit que coloque essa palavra that profundamente no coração de cada um. place this very word deeply in everyone's heart, Particularmente nos jovens, particularly in the youth, e eles às vezes podem estar doentes, não sabem nem que está, né? because they may be sick and don't even know it, Porque isso entra como se fosse because it comes in ar, né? like the air. Gostaria que a gente orasse. And I'd like to pray. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu queria, Senhor, I'd like, Lord, concordando com Marcelo agreeing with Marcelo e com os irmãos aqui, Senhor. and with all the brethren here, Ó Deus, que o Senhor possa tocar, ó Deus, em nossas vidas. that you may touch in our lives O Senhor possa recuperar, Senhor, and recover, Lord, qualquer pessoa que a verdade ficou, Senhor, relativa. in every person that truth becomes relative, Ó Deus, o Senhor possa recuperar, Senhor, a verdade que é Jesus. covered to the truth that is Jesus, Que nós temos uma bússola, Senhor. that we have a compass, Nós temos uma we direção. have direction. E ela é absoluta. It is absolute. Ó Deus, nós queremos reafirmar que essas palavras penetrem nos corações aqui, Senhor. Reaffirm here, Lord, that these words may Ó Deus, que a tua palavra é a verdade. Your word is the truth. Ó Deus, que nós temos um Criador. We have a creator. Ó Deus, a base da nossa fé, Senhor, a base do que Base of cremos. our faith and what we Ó Deus, é believe que Deus is that é o God Criador, is the creator que Ele é o Pai de and Jesus, the Father of que Jesus. Jesus morreu por nós, And Jesus died que for Ele us. ressuscitou dos And mortos. He resurrected from the Ó dead Deus, que Ele foi glorificado, and was e glorified Ele reina nos and céus reigns hoje, heavens e today Ele tem um propósito, and has a purpose que Ele está cumprindo esse and is propósito. fulfilling it Ele está colocando todos os inimigos debaixo dos pés and placing dele. all the enemies under His feet. Que nós temos um Jesus que vai voltar. And we have a Jesus Ó Deus, that will que come vai back julgar, Senhor. and will judge Ó Deus, Ele vai fazer a diferença entre o justo e o injusto. and will separate just from the unjust. Logo existe pecado. Existe pecado. And there is a sin. Existe algo chamado pecado. There is something called sin. Existe algo chamado ira. There's something called anger. Ó Deus, existe algo, Senhor, que chama julgamento. There's something that's called Ó judgment. Deus, que as tuas verdades, Senhor, Lord, may your truth sejam renovadas em nossos corações. be renewed in our hearts, Lord. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Alguém tem água? Lord. Water, anyone? Irmãos, eu sinto de nós orarmos mais. I feel that we should pray a little more. Que o Senhor fale mais profundamente nos nossos corações. May the Lord talk more deeply in our hearts. Amém. Vamos orar, vamos deixar essa palavra entrar. Let us pray and let this word go in. Vamos repetir uma coisa aqui juntos. Let us repeat something here, brother. Eu quero rejeitar. I want to reject. Vamos repetir? Let Eu us quero say it. rejeitar. I want to reject. E eu rejeito. And I reject Toda mentira all the lies sobre a verdade about the truth que entrou em meu coração. that has entered my heart. Eu quero aceitar aqui. I want to accept here, Lord. Eu quero reafirmar And I want to reaffirm que há uma verdade. there's only one truth. E essa verdade é uma pessoa. And this truth is one person. Porque ele é igual a Deus. Because He is equal to God. E é original. And it is original. Ele é o primeiro, o criador de todas as coisas. First and the creator of all things.
E nós cremos nessa verdade. That's the truth that we Eu believe. quero rejeitar a minha verdade. I want to reject my own Eu truth. quero restabelecer a verdade absoluta de Deus, I want to reestablish the absolute truth of God, meu Criador. my Creator, Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Irmãos, tem alguém que gostaria de orar? Is there anyone that would like to pray? Can give you the microphone. Só queria ler um texto aqui, irmãos. I'd like to read the text here, brother. Lendo hoje em casa, enquanto reading this- tinha um tempo com o Senhor. This morning at my house, E eu creio que o Senhor and I believe that the Lord quer falar conosco. wants to talk to us. É Isaías 33, Isaiah 33, versículo 14. verse 14 and 15. Pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Amen. The sinners in Zion are afraid. Fearfulness has seized the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with the everlasting burnings? He who walks righteously and speaks uprightly. He who despises the gain of oppression. He who gestures with his hands, refusing bribes. Who stops his ears from hearing of bloodshed, and shuts his eyes from seeing evil. He will dwell on high. His place of defense will be the fortress of rocks. Bread will be given him. His water will be sure. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor aqui. Lord, we place our lives before you here, Lord. Verdadeiramente o Senhor está falando com a tua igreja, Senhor. Truly, you are speaking to your church, Lord. Tua palavra nos fala hoje, se ouvires a tua voz. Your word says, if you hear it, if you hear a voice today, Não endureçais o vosso coração, do not harden your heart como o povo fez no deserto. like the people did in the desert. Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, Lord, por nós. we ask you, Father, for us. Ajude-nos naquelas coisas que nós temos que fazer. Help us on those things that we have to do. O Senhor nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. You have given us all things that conduct to life and truth. Não nos falta absolutamente nada, Senhor. We don't miss anything. Temos o Teu Espírito Santo, We have your Holy Spirit, e Ele é santo, and He is holy. e Ele quer produzir santidade And nas He wants vidas. to produce holiness in our Temos a Tua lives. palavra, Senhor. We have your word, Lord. Temos a verdade que é Cristo. We have the truth, which is Christ. Entendemos o Teu propósito eterno, We understood your eternal e purpose. que todos devem ser como Jesus. All must be like Jesus. Senhor, ajuda-nos a tirar tudo aquilo, Pai, de nossas vidas. Help us to take away everything else from our lives. Aquilo que não glorifica o Senhor, Pai. Everything that does not glorify you, Father. Aquilo que é pecado
that is sin, e que está levando muitos para o inferno. and is leading many to hell. Senhor, ajuda a tua igreja aqui, Senhor. Help your church here, Lord. Que a tua clareza venha sobre nós, Senhor. May your clarity, Lord, come over us. Pai, que a tua palavra entre em nosso coração. And may your word penetrate in our heart. Que nós possamos tomar essas decisões aqui, Senhor. And we may make those decisions here. Nós pedimos ao Senhor que não haja desprezo à tua palavra. We ask you, Lord, that your word may not be despised. Oh, Senhor, nos ajude, Senhor, que essa palavra venha abrigar no nosso coração. Help, Lord, that this word may dwell in our E hearts. que venha resultar em mudanças em nossas May vidas. result in changes in Que our lives. possamos tapar os nossos olhos para não ver o mal. May we cover our eyes so we won't see evil. Tapar os nossos ouvidos para não ouvir falar de homicídios. And cover our ears so we won't hear about homicide. Senhor, nós já sabemos que o mundo está mal, Senhor. We know, Lord, that the world is Está apodrecendo, Senhor. and is E deteriorating. nós precisamos estar cheios da verdade que é And Cristo. we must be filled with the truth, which is Possamos Christ. nos revestir de Cristo, Senhor. May we clothe ourselves with E Christ despojar de tudo aquilo que não vem do Senhor. and undress of everything that doesn't come from Para a you. tua glória, For Senhor. your Em glory, nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse versículo, essa palavra, This word foi a mesma palavra que Deus botou no meu coração para falar. was the very same word that God placed in my heart to say. Para trazer para vocês aqui como uma palavra, não a palavra que eu ia dar toda. To bring here to you as a short word, not the whole word. Olha para o versículo 14. But look again at the verse 14. O que é que fala? Observe o que é que diz. Who among us shall dwell with the devouring fire? Quem vai habitar com o fogo devorador entre nós? Who among us shall dwell with everlasting Quem entre fire? nós vai habitar com os fogo eterno? E ele fala, irmãos, que é aquele que anda corretamente. And he says, he who walks righteously E fala and speaks corretamente. uprightly. Quando fala assim corretamente, eu estou tentando righteously and uprightly. Yeah. He who despises the gain of oppression. Então ele começa a falar de coisas práticas. So he starts talking about practical things. Irmãos, pegue esses versículos aqui. Brethren, take those verses. Aqui, o 14, 33, 14. 14. Vai até o... Você leu até qual? 16. 14, 16. Não, vai até o... 14, 15, and 16. You can Até o 18. you can go till like 18. Medita nisso, Meditate on this. que esse é Deus. This is God. Não administre o que está fora disso. Don't manage whatever is Se sua vida não outside está of this. batendo com isso, If não your life administre. doesn't match it, don't try to Nós todos rearrange erramos, it. irmãos. Nós todos erramos. We all make mistakes, Mas a palavra, ela é a verdade. but the word is the truth, E ela nos traz para o caminho correto. and it brings us back to the right path. Medite nessa palavra. Meditate in this word. Amém. Amen. Pegue essa palavra, Take this word, os pais, parents com as mães e os filhos, e medite nessa palavra. and mothers and children, and meditate in this word. Bom, Paul, faça isso com Laura, do this with Laura. Dedé, com Tina. Dede, Tina, Malcolm. Irmãos, eu vou agora falar a conclusão aqui.
So I'm just gonna jump to the conclusion. Mateus 28, 18 a 20, Matthew 28, 18 through 20 fala speaks sobre o que Jesus nos mandou fazer. about what Jesus commanded us to do. Jesus mandou fazer? Jesus commanded us to make disciples. Jesus mandou fazer discípulos. Jesus commanded us to make disciples. Alguém pregou para você Someone preached to you e fez de você discípulo. and made a disciple of you. Verdade? Right? Quem é discípulo aqui? Who's a disciple here? Todo mundo aqui é discípulo. Everybody is a disciple? Amém. Amen. Mas depois Jesus continuando, ele fala assim, depois ele manda batizar, But he also said, he told us to baptize, e depois ele manda ensinar a guardar aquilo que ele ensinou. and then Ele mandou. he's tell us to teach the things that he taught. É assim? Is it right? Tem alguém aqui que não tem um discipulador? Is there anyone Na here igreja? that does not have a discipler in this body? Ela pode, ela não toma, mas ela pode, porque ela tem 5 anos, né? 3. Mas sua mãe é, viu? Tem um ali que não tem. Jesus estabeleceu que na igreja Jesus established that in the church ia haver pessoas que iriam ensinar outros a guardar o que Jesus mandou. we would have people that would teach others to keep the things that he taught. Quando nós chegamos em Atos capítulo 2, When we get to the chapter 2 of Acts, nós vemos que 3.000 pessoas se converteram. we see that 3,000 people converted. Eles se batizaram They got baptized, e não tinha como and there was no way ter um relacionamento mais próximo to have a close relationship com 3.000, né? with 3,000 people. Eles se encontravam todos os dias para escutar os ensinos dos apóstolos. They would meet daily to teach, to listen to the teachings of the apostles. Daqueles 3.000, From those 3,000, Jesus com certeza levantou ali for sure that Jesus raised up from there profetas, prophets, pastores, pastors, pessoas tremendas aí que fizeram história. awesome people that wrote history. Mas no início eles estavam todos nivelados. But at the beginning, they were all leveled. Eles todos estavam começando. They were all starting. E eles receberam uma palavra, irmãos, And they received the word que foi uma pancada na cabeça deles. that was like a strike in their heads. Depois que Pedro vem provando que Jesus é o Cristo, After Peter started proving that Jesus was the Christ, quando ele chega num ponto he gets to a point que ele diz assim: that he says, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, be absolute sure, all the house of Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, this Jesus who you crucified, Deus o fez Senhor e Cristo. God made him Lord and Christ. Irmãos, Brethren, pense assim, ó. think like this. Nós juntamos aqui, We're not here Gilson, eu, uns 5, 10 aqui. like we gather here like Gilson, myself, and maybe 5 or 10 people. E nós acreditávamos que devíamos matar uma pessoa ruim. Huh? E nós acreditávamos que nós Ela- somos soldados e acreditávamos que devíamos matar uma pessoa And let's 2 say that semanas we're a atrás. soldier, that we should kill somebody, a bad guy. 50 anos, ou 50 dias atrás nós matamos um homem. 50 days ago, we got together and killed this guy. E nós pensávamos que ele era muito mau. And we thought he was really, really a bad guy. E alguém chega agora pra gente, And depois de someone, 50 dias, after 50 days, come to us and você say, fala assim, você matou Jesus. you killed Jesus. Você já parou para imaginar o que aquele pessoal escutou? Have you stopped to think of Eles mataram a esperança deles. what those guys heard? They killed their own hope. Eles mataram o Messias. They killed the Eles Messiah. oravam, pediam todos os dias.
the one that they were praying and asking for every single day. É mais ou menos o impacto desse. Você matou Jesus e não sabia. It's like you killed Jesus and didn't know it. Aqueles homens, quando esse corpo viram, Those men, when they were vai cut the heart. cut in their hearts, Eles foram completamente devastados. they felt like devastated. É como se a gente estivesse arrependendo que descobriu que matou Jesus. It's like you're repenting because you realize that you killed Jesus. E eles se arrependeram, And they did repent. eles se batizaram They got baptized e eles começaram um processo. and they started a process. Eles colocaram a vida deles para seguir aquele Jesus. They placed their lives in order to follow that E Jesus. como se isso se tornou uma prática, And how uma did coisa that verdadeira? became a practice, a true thing? Como é que você se torna um seguidor? How do you become a follower? Está escrito. E eles perseveravam na doutrina do It's written that they would persevere in the doctrines of the apostles. Tem gente que fala que aquela doutrina, People toda a say- doutrina que nós temos aqui no Novo Testamento, eu não creio que se essa doutrina que tem aqui, que Paulo fala sobre marido, mulher e tal. Você me perdeu aqui. Tem gente que acredita que era assim, tudo aquilo que está aqui no Novo Testamento sobre There are marido. people that think that this doctrine of the apostles is everything that's in the New Testament. Mas rapaz, tinha 50 dias que Jesus morreu. But there were only like 50 days that Jesus had died. Eles estavam, a doutrina dos apóstolos The doctrine of the apostles era a doutrina de Jesus. was the doctrine of Jesus. Era o sermão do monte. Was the Sermon of the Mountain. Era aquilo que Jesus ensinou. It was that Jesus Era a taught. história, eram os evangelhos, era o que, como foi que Jesus nasceu, como Story ele of cresceu. Jesus, the gospel, how he was born, how he lived, E aquelas pessoas elas iam recebendo. and those people they were receiving that. E as pessoas começaram a ir para suas casas, para se juntar em casas, And né? people started to gather in different homes Porque os judeus são muito família, né? because the Jew are very family oriented. Só para dar um exemplo, Just as an example, Lio e eu nós ficamos assustadíssimos agora que nós fomos para Israel. Leo and I were like scared because we went to Israel, E eu já tinha visto isso antes. and I had seen it before. Quando deu assim umas 7 horas de voo, It was like 7 hours into the flight. Lio veio para mim, que eu estava Lio- separado dela. Leo came to me because we were seated in different places. Eles falam muito. They talk too much, she said. Eles falam todo o tempo. They talk all the time. Irmão, daquela parte do meio que é do banheiro, That middle section close to the toilets, é um supermercado. it looks like a supermarket. E Lio estava no meio de duas mulheres conversando. Não, isso aqui é... And Leo was like between two ladies Ele talking. perguntou, você quer passar para aqui, para o meio aqui? Você fica com And ela? she do asked, lado? "Oh, you Sua want to amiga? change seats and be close to your friend?" Ela, não, nunca conheci ela não. Ela está conhecendo. No, no, she's not my friend. I'm just talking. É uma cultura muito interessante. It's a Como very eles interesting conversam culture how they durante todo o voo. talk throughout the flight. A mulher não se desculpou com o Lio porque não estava deixando o Lio dormir, não. She didn't apologize to Leo because she didn't Ela let perguntou, her sleep. você não tem um negócio do plug para botar no ouvido, não? She asked, "Don't you have the little ear plugs? E o negócio que bota aqui? That thing that you put in here?" É, tipo assim, a Lio estava errada, né? Porque ela devia saber que aquele é bem diferente. The wrong person there is Leo because she should know better that Você se levanta para sair na saída do avião, at the end when you get up to leave se the você está com airplane, pressa, já era. if you're in a hurry, forget it. Você vê aqueles velhinhos, quando tem os velhinhos aqui de barro, You mais see velhinho pior. Those older men with the long beard, Ele vai, ele abre aquele negócio. they do open carro. the little thing Ele abre a and mala. open his own Tá a fila lá, bag, 300 pessoas. and 300 people E waiting, eles veem tudo normal. and everything is normal to them. E tem um espírito de família And there is this family entre spirit eles, muito in interessante, between them. como Very eles interesting relacionam. how they relate to themselves. Então essas pessoas, irmãos, já tinham relacionamentos. So going back, these
people, they already had relationships. E eles foram para as casas. And they went to their own homes. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, And they would persevere in the doctrine of the apostles, na comunhão in the fellowship, e no partido do pão. and the breaking of bread. E eles, aquilo que eles receberam, And whatever they got, they quanto mais received. fiel, The more they were faithful, mais eles iam passar com fidelidade. the more they would pass it on faithfully. Quando você pega, por exemplo, Paulo When you take Paul, for falando em instance, Coríntios sobre a speaking ceia, in Corinth about the Lord's Supper, ele fala assim: aquilo que eu he recebi says, what I have received é aquilo também que eu vou passar para is vocês. what I give to you Que na noite, in the aí night. começa. Quando And você then he vai no que ele starts. fala, When you go there, é exatamente o que está lá, it's exactly what's in, que está lá na ceia, it's in the supper, que está aqui nos evangelhos. here in the gospel. Você vê Paulo, eu estou falando de Paulo porque ele não estava naquele contexto I'm anterior. saying Paul because he was not there that night. Ele, quando se converte, Barnabé bota ele embaixo do braço e sai com ele. When he gets converted, Barnabas get him Barnabé, in his arm provavelmente, and os outros walks passaram with him. essas coisas para ele. And other people passed those things to him. E ele fala lá, eu acho que em 22, Atos 22, And he says there, I think it's in Acts 22, como disse o Senhor, as the a Lord melhor said, coisa é dar do que receber. better is to give than to receive. E outras coisas And other things que você vai ver na Bíblia that you see in the Bible que invoca para uma repetição, that calls to a repetition, que invoca para a repetição de coisas that fundamentais, calls for repetition of fundamental things até que essas coisas sejam bem estabelecidas. until they are very well established. Paulo, um momento, ele Paul, fala In one que a mim time, não me desgosta repetir as mesmas coisas. he says that to me it's not uncomfortable to repeat the same things. Pedro fala que até ele deixar o tabernáculo, até ele morrer, Peter said that until he leaves this tabernacle, fazer until he certeza dies, he would make sure que aquelas coisas that those things que ele estava tentando ensinar That seria is estabelecida também. to teach would be established. Como eu falei, eu pensei de falar aqui só 30 minutos, So, like I said, I only had 30 minutes in my head that I would spend, eu comecei a falar agora do discipulado. and I started talking about discipleship now, Eu queria dizer para vocês and I want to say to you que o discipulado that discipleship, é uma realidade na igreja. it's a reality in the church. E aqui tem um ponto And here onde a there's verdade, one point eu where falei na introdução, the truth that I spoke about earlier, ela tem que ser restabelecida. it has to be restored, Porque as verdades são passadas because truth are passed on, e elas têm que ser passadas com fidelidade and they nas must próximas be gerações. passed on with faithfulness E to the elas next precisam generation. ser aplicadas. They must be applied, E nós temos que saber que Deus vai usar pessoas And para we- nos ajudar. and we must know that God will use people to help us. Você vai ver que tem pessoas que vão crescer You gotta muito see mais that people will grow a lot more e mais rápido and faster quando elas são amigas dos When- discipuladores when they are friends with their disciplers e que a verdade está sendo trazida. and the truth is being brought up. E eu vou dizer uma coisa para vocês. And I will say something to you. Eu não confirmei essa palavra ainda, não sei nem se eu devia falar. I don't know if I should say it, but Eu vou dizer só uma coisa. I'm just gonna say one little thing. Você sabe essa apostilinha que vocês têm aí, que é a apostilinha You know this booklet that you have, que fala de Jesus, That's- sua vida e sua obra. Jesus, His life and work. Você... muita gente deixou isso, abandonou. Many people left that behind. Mário trouxe uma correção, Mario brought a correction porque nós temos mais de uma apostila, because we have more than one booklet, e aquilo se tornou como sendo uma diferenciação de níveis. and that became as if it were a differentiation of levels. Mas nós não podemos jogar fora But we cannot a água suja com a criança, para pegar throw a the water banheira, and the baby jogar a out banheira. altogether. Né? Tem gente que quer jogar até a banheira fora. Joga a criança, joga água suja e ainda joga a banheira. Like even in the bathtub, we throw it out. Discipuladores
disciplers. Use aquelas Use verdades those truths que falam de Jesus. that speak about Jesus. Recupere isso. Recover that. Tenha certeza que seus discípulos são fundamentados Be naquilo. sure that your disciples are founded in those truths. Amém? Tarefinha para a semana. Homework for this week. Cada discipulador Each discipler vai ver como é que está a catequese com esses discípulos. will see how the catechism is going with those disciples. Ah, mas a aula você vai falar de discipulado, vai falar de uma coisa tão específica, tão nossa. All this, when you're talking about discipleship and you're going to talk about something so specific, so ours. Dentro do tempo que eu deixei para mim, é isso que eu vou falar. For the time that I left for me, that's what I want to say. Depois a gente fala mais. Maybe Eu we preciso deixar say essa more parte later. prática. Eu preciso dizer para vocês I need to tell you que eu gostaria na próxima semana que nós estivermos aqui, that the next time that we're here, nós gostaríamos de repetir aquela catequese juntos. we'd like to say those catechism together. E eu peço a vocês que vocês, discipuladores, gastem um tempo de oração quando vocês lerem aqueles versículos sobre Jesus. And I ask you all that spend some time in prayer when you read those verses about the life of Jesus. Ali é o fundamento da fé, sabe de quem? That's is the foundation of the faith. You Você know sabe de quem? Seu filho. of your son, Você vai aprender child. e você vai dizer, filho, Jesus existiu em todas as coisas. You learn and you say, son or daughter. E você sabe o que é que seu filho vai passar para Jesus alguém? was before all things. Que Jesus existiu antes. And you know what your children will say? Jesus is before all things. Até a igreja primitiva, irmão, Even the first church ela teve um crescimento. had a growth, Mas a explosão do crescimento da igreja primitiva but the explosion of the first não foi em church, Atos, it was not in Acts. foi depois do ano 100. It was after the year 100. Foi quando It was se when levantaram irmãos da igreja brothers were raised up in the church e que pegaram essas verdades and took those truths e disseram, vamos passar para a próxima geração. and said, let's pass it on to the next generation. Houve um acréscimo de There was cerca de 25, 30 mil pessoas an increase of like 25, 30,000 people para 25 milhões, 30 milhões. to like 25, 30 million. Nós podemos pregar, We can preach. mas essas verdades podem ser diluídas e até pessoas que se converteram se desviar. Truth may be diluted and even the people that got converted can go away. Mas se esse exército aqui But if this army here aprende os fundamentos learn the e foundations passa para os seus filhos, and tell them to their children e os filhos passam para os seus and filhos, their children pass it on to their children, essa é a explosão that's the explosion. que aconteceu na igreja primitiva. That's the explosion that happened. in the Não first foi o church. grande poder de cura, Was not the great power of healing, não foi o grande poder que havia nos apóstolos. was not the great power that was in the apostles' Não lives. foi isso, irmão. Wasn't that. Mas foram que as verdades, But it was that the truth elas eram assimiladas pelos irmãos were taken by the brethren nesse discipulado. in this discipleship E elas eram vividas, and they were lived. os filhos viam a verdade. Children would Vivida. see the truth lived. Eles viam filhos, teve um que tinha 18 anos, There was one that was like 18 years old e ele viu o pai ser preso para ser morto, and he saw his dad being arrested and falando to aí be do ano killed, 280 mais ou menos. more or less the year 280. E a mãe And the mother escondeu toda a roupa dele. hid all his clothes. Sabe por quê? You know why? Porque ele queria morrer com o pai. Because he wanted to go and die with his dad. A mãe, sabendo disso, escondeu toda a roupa And the dele. mother knew it and hid all his clothes. E ele chorava querendo sair, mas não podia. And he cried, wanted to go out, but he couldn't. E esse homem se tornou, acho que com 18 anos, 20 And anos, his man, with 18 years old, um bispo. became a bishop. Foi o que sobrou da igreja, né? Well, he was what was left in that Esse church. homem, ele viu o pai indo morrer. And he saw his dad going
into death. E ele morreu com 80 anos também. And he also died at the age of 30. Age. 80, ele morreu depois quando ele tinha pouco mais de 80 anos. 80 years. Mas ele viu o pai praticar. So he saw his dad practicing it, Mas ele era bem fundamentado. but he was very well founded. E eu gostaria de finalizar dizendo assim: And I'd like to end saying, tem uma coisa que você pode dizer assim, quando There's você one- vê no discípulo, no filho, que There's você one- vê isso. there's one thing that you can say when you see in children or in a disciple. Você pode dizer assim: eu estou tranquilo. And you can say, I'm at ease. Não você vai parar de fazer nada. Not that you're going to stop doing everything, Mas tem uma coisa que você vai precisar, que você tem que perseguir para ver na vida do seu filho. but there's one thing that you need to see in the life of your child. Eu tenho que perseguir na vida dos meus filhos, I have to pursue it in the life of na my vida da children minha esposa and in the life of my e dos wife discípulos and in the life of the disciples e de qualquer novinho que chegar na minha frente. and every young one that comes in front of me. É isso. É que eles That they tenham uma admiração e um desejo de ser igual a Jesus. may have a desire and an admiration, a desire to be like Jesus. Aqui está o ponto de divisão de todas as coisas. This is the dividing point of all things. Quando você tem alguém com motor próprio, When you have someone with their own quando engine, você vê seu filho entrar no quarto when you see your own children going into a room e ele chora, and they cry, e o choro dele é só um: and their cry is one, eu não fiz como ele, I didn't do how he did it. eu não fiz igual a ele, I didn't do like he did it. eu quero ser igual a ele, I wanted to be like him. eu quero falar como ele, I want to speak like eu quero him. olhar como ele, I want to look eu like quero him. tocar como ele, I want to touch eu like quero him. pensar como ele. I want to think like him. Quando nós temos alguém que é um discípulo de Jesus, When we have someone that is a disciple of Jesus, nós temos tudo. we have everything. Muitas vezes nós estamos tentando ensinar um discípulo, tentando ensinar um filho que tem que fazer Sometimes isso, we try and teach the disciple, a child, that they have to do this, ele that, até reagindo mal. and they're like reacting bad. O discípulo, irmão, A disciple, brother, ele deseja ser corrigido, they desire to be corrected. ele pede para ser corrigido, They ask to be corrected. ele fala o que está no coração dele, They speak what is in their hearts. porque ele não quer aquele negócio chamado ele, They don't want that thing that's called I, mas ele quer Jesus. but they want Jesus. E aqui, irmãos, está a divisão, a And espada. that's the division, the sword. Não são regras só, It's not rules. mas é primeiro o coração que deseja qualquer coisa que me leve a It's ser a igual a heart ele. that desires everything that will lead me to be like Him. Amém? Depois continuamos. We continue later. Amém. Amen.